Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Josenberg Santos. Estamos chegando agora com mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, um pouco da estrutura e da classificação também da Bíblia Sagrada. Eu peço para que você fique conosco até o final desse estudo, pois temos algo a revelar para você nesse estudo de hoje. A você que já nos acompanha, meu muito obrigado. A você que já se inscreveu no nosso canal, a você que sempre deixa o seu like, faz o seu comentário, nos manda e-mail, dando sugestões. Nosso muito obrigado por nos ajudar no crescimento do nosso canal. Queremos lembrar que este canal é exclusivamente para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Estamos aqui para pregar a sua palavra, ensinar também acerca da sua palavra e conteúdos diversos que só vão enriquecer a sua vida espiritual. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva agora. Clique aí na palavra inscrever-se, vai aparecer o sininho de notificação, você vai clicar nele e vai aparecer mais outros dois, com a palavrinha todas. Você vai clicar nesse sininho que tem a palavrinha todas, para você ser notificado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos algum de nossos conteúdos. Amém? Para que você não perca nenhum dos conteúdos que nós iremos postar aqui dentro do nosso canal. Aproveite, deixe o seu like também, faça o seu comentário, nos mande sugestões, também compartilhe para outras pessoas que você conhece, irmãos da igreja, amigos do trabalho, da faculdade, familiares. Divulgue este canal, nos ajude a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Desde já, eu já te agradeço por essa força, por esse apoio que você está nos dando. Queridos, nós vamos aqui já entrar no nosso estudo de hoje. Eu quero ler dois versículos que se encontram no livro do profeta Jeremias. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36, e os versos de número 1 e 2. Você pode nos acompanhar aí, direto de onde você está. Abra sua Bíblia também, ok? Jeremias 36, 1 e 2, que diz assim: Sucedeu, pois, no ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo do livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Esta foi uma palavra que Deus deu ao profeta Jeremias. Eu quero aqui já entrar na parte da estrutura da Bíblia Sagrada. No estudo anterior, você pôde aqui conhecer um pouco sobre a história da Bíblia Sagrada. Você pôde conhecer também algumas curiosidades que nós passamos aqui. Você que ainda não assistiu o vídeo anterior, assista. Eu vou deixar aí o link aqui na descrição deste vídeo para você acessar também e acompanhar, não perder nada, pois são revelações, estudos, histórias muito ricas para a nossa vida espiritual. Você que quer se tornar um pregador da palavra de Deus, você que quer se tornar um obreiro, você que tem um sonho, um desejo de se tornar, quem sabe, um pastor, você que tem um sonho de se tornar um missionário,
sair pregando, propagando o Evangelho de Cristo, fazendo discípulo, como o próprio Jesus pediu, né? Fazer discípulo, vamos fazer discípulos, divulgar, propagar, né? E lançar a rede e ir em busca de almas para o Senhor Jesus Cristo. Se você tem esse desejo, esse sonho, pede ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que aquele que almeja o episcopato, boa obra deseja. Quer dizer, se você tem esse desejo, você deseja uma coisa muito boa, uma coisa muito maravilhosa, servir a Deus, irmãos, independentemente da sua posição, do seu título. Se você é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, um missionário, um pastor, ou deseja ser um desses, independentemente, trabalhar para Jesus sempre é muito bom, é muito válido, é maravilhoso. Amém? E o que nós estamos passando aqui para vocês é algo que só vai somar na vida espiritual, ministerial de cada um de vocês. Acerca da estrutura, nós cristãos evangélicos, a maioria, nós adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois que a Bíblia contém somente 66 livros. Eu falei isso aí no estudo passado, que eu falei acerca da história da Bíblia, né? Contei que a Bíblia realmente, ela contém 66 livros, inspiradíssimo por Deus. Deus que inspirou homens lá no passado, e profetas, até mesmo doutores, até mesmo apóstolos, e homens realmente que foram convocados por Deus, separados por Deus, escolhido também por Deus, inspirado por Ele a escrever esses livros. Então, nós adotamos o cânon protestante e ensinamos que a Bíblia contém 66 livros, inspirados por Deus, estando eles divididos em duas partes. Falei isso aí no estudo anterior. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus, em um período, queridos, de aproximadamente 1600 anos. Isso mesmo, 1600 anos foi o período aproximadamente aí que foi escrito toda a Bíblia Sagrada, por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, ou seja, pessoas de lugares diferentes e em épocas diferentes. Olha que coisa! Então, essa é a realidade, de como se escreveu a Bíblia, de como se formou realmente a Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, verso de número 27, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, pois conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Está lá em Êxodo capítulo 34, verso de número 27. E cerca de 800 anos depois, Deus fala com o profeta Jeremias. Deus diz então para ele: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, Judá, e sobre todas as ações desde o dia em que eu te falei até ti, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Deus falando depois de 800 anos para o profeta Jeremias. Olha só, a Bíblia ela foi escrita por 40 homens, em lugares diferentes, em épocas também diferentes, e nós percebemos que tudo encaixa, né, queridos? Tudo se encontra na Bíblia Sagrada. É muito maravilhoso isso.
Glórias ao nome do Senhor. Aí Deus, posteriormente, lá na frente, fala com o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã. E diz: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso de número 5. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, que é Deus. O único autor. Ele que apenas repassou isso para os homens que foram escolhidos por ele aqui na terra. Essa é mais ou menos um pouco da estrutura, um resumo aí, um pouco da estrutura e um complemento também do estudo que nós demos passado, tá? Do estudo passado. Agora, a Bíblia, ela se classifica, como eu falei, em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em 4 partes pelas seguintes ordens. Eu vou revelar para vocês as ordens dos livros do Antigo Testamento, os 39 livros. Anota aí. Ela é dividida pela seguinte ordem: pela lei, pelos históricos, pelos livros poéticos e pelos livros proféticos, ok? É dividido por essas 4 ordens, o Antigo Testamento. Eu vou passar para vocês os livros que pertencem à primeira etapa, que é a da lei. Os livros que pertencem à classificação aqui da lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros que pertencem à classe da lei. Já os que pertencem à classe histórica são os livros de Josué, Juízes, Ruth 1 e 2, Samuel também 1 e 2, 2 Reis 1 e 2, Crônicas, o livro de Esdras, Neemias e também o livro de Ester. Esses são os livros históricos que geralmente nós estudamos quando fazemos teologia, né? Então, ela é classificada por essas classes. A classe poética contém os seguintes livros: o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então esses são os livros que compõem a classe poética. Os livros que compõem a classe profética são o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osiel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros que compõem a classe profética. Ok? Anotou aí? Qualquer coisa você volta aí o vídeo e vai novamente assistindo aí, prestando atenção nos livros que nós já repassamos para você agora. Agora, no Novo Testamento, o Novo Testamento ele contém 27 livros. 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E está dividido em 4 partes, também em 4 partes. Assim como o Antigo Testamento está dividido em 4 partes de classificação,
Assim também está dividido o Novo Testamento em 4 partes. Estão divididos nos evangelhos históricos, epístolas e revelação. Os livros que compõem os evangelhos são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 livros que compõem a classe dos evangelhos. Quando um pastor da igreja, um pregador, pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, então você sabe que o João que ele está falando é o João Evangelho, porque existe João Epístola, tá? E existe o João Evangelho. Então, quando se fala de Evangelho, você já sabe que são os quatro primeiros livros da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico é apenas um, que é o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento, ok? E as epístolas são Romanos, livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, vai anotando aí, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, livro de Filemon, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro e 1º, 2º e 3º João. João, epístola, são 3 cartas, ok? 1ª, 2ª e 3ª João. E o livro de Judas. Quero lembrar que epístolas são cartas, né? São cartas. Quando se fala em epístola, se fala das cartas que esses apóstolos escreveram. E o livro da Revelação é o livro de Apocalipse. Muito bem. Bebeu alguém aqui? O livro da Revelação é o livro de Apocalipse. Quando você ouvir o pastor na sua igreja dizer: igreja, vamos abrir a Bíblia no livro das Revelações, ou um pregador, né? Tem alguns que se expressam dessa forma. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro das Revelações. Você já vai saber que o livro em que ele está ali falando é o livro do Apocalipse, o livro que o apóstolo João escreveu, né? Na ilha de Patmos. Jesus se revelou para João ali na ilha e pediu para que ele escrevesse todo o Apocalipse. Ali foi por que se chama livro da revelação ou das revelações? Por quê? Porque foi uma revelação que Jesus ele deu ali ao apóstolo João. E João escreveu toda aquela revelação, está aqui registrada para nós, que se trata sobre o fim dos tempos, né? Sobre o que virá. Isso é escatologia, ou seja, é um estudo, né, muito profundo, o Apocalipse, acerca do que virá, e está se cumprindo muitas das coisas em que João escreveu através dessa revelação. Não é verdade, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, então, essas são a estrutura e a classificação da Bíblia Sagrada. Agora, muitos me perguntam por que nós, cristãos evangélicos,
não aderimos os livros apócrifos e pseudoepígrafos. Né? Que livros são esses? São aqueles livros que não passaram pelo crivo, né? Realmente de nós cristãos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudoepígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente de deuterocanônicos e apócrifos. É assim que muitos expressam, né? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus fez menção das Escrituras Sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos. E nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte, né, do Antigo Testamento dos judeus. Esse é um dos motivos. Os livros apócrifos, ou seja, que significa palavra escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismo, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas. A exemplo da oração pelos mortos, que nós vemos aí os católicos fazendo, né? Os pseudoepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Por isso que nós cristãos e evangélicos não reconhecemos aí esses livros, né, ou seja, esses 7 livros a mais, em que os católicos romanos, eles têm em sua Bíblia, tá? Em sua Bíblia Sagrada. Os livros dos católicos romanos, tem 7 livros a mais. O nosso contém 66, que foram os que realmente passaram pelo verdadeiro crivo mesmo, e aqui nós temos prova que esses 66 livros realmente foram inspirados por homens de Deus, e os outros 7 nunca se achou prova que foram realmente escritos por homens realmente escolhidos e convocados por Deus. Tem coisas que não bate, queridos. Tem coisas que não bate. Esses 7 livros foram assim abominados, né, rejeitados por nós cristãos evangélicos, porque tem coisas ali que realmente não bate com os demais livros em que se encontra aqui, com os demais 66 livros. Entende? Essa é o resumo da explicação que eu posso dar para você acerca disso. Então, se alguém um dia vier perguntar a você, meu irmão, minha irmã, por que vocês não aderem àqueles demais 7 livros em que os católicos romanos, eles aderem até o dia de hoje, né? Eles estudam, eles ali utilizam, né, nas suas missas, nos seus estudos diversos. Então é simples a resposta. Você diz realmente que não existe prova nenhuma acerca da escrita daqueles 7 livros, e que nós não reconhecemos porque existem muito texto ali que não bate com os demais textos dos 66 livros em que nós usamos, nós cristãos evangélicos. Coisas realmente muito estranhas e que não nos convém aplicar em nós. Amém, queridos? Então esse é um dos motivos que não aderimos aí os livros apócrifos e pseudoepígrafos, que são referentes a esses 7 livros que os católicos romanos aderem até o dia de hoje. Queridos, eu vou ficando por aqui. Esse é o estudo de hoje. Espero que você tenha
apreciado com muito carinho. Nós temos aqui tentado repassar um pouco do nosso conhecimento, daquilo que temos aprendido, né? Temos aprendido com outros homens de Deus lá atrás, e aqui estamos repassando um pouco também para você. Não que eu seja autossuficiente ou inteligente demais, ou não, longe de mim. A honra é para Deus, a glória é para Deus. Estamos aqui de uma forma humilde, tentando repassar aquilo que nós aprendemos, porque afinal, o Senhor Jesus mandou fazer discípulos. Vamos fazer discípulos, vamos ensinar a verdade, vamos repassar o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a igreja do Senhor Jesus ela tem que fazer, e não a gente aprender e guardar para nós, né, queridos? E guardar para nós, estarmos somente conosco aquilo que nós aprendemos um dia. Não, temos que repassar. E você está aprendendo hoje, você tem também essa liberdade de repassar a outras pessoas também. Ensine isso para os seus filhos, vocês pais, ensine isso para a sua família, para os seus amigos. Está na roda de amigos lá na faculdade, no trabalho, está na roda com os irmãos da igreja. Em vez de conversar de A, de B, converse acerca da palavra de Deus, né? Dialogue ali acerca da palavra de Deus, comece a conversar sobre isso, e assim vai passando um para o outro, experiências e coisas realmente concernentes à palavra de Deus, e quando menos vocês esperarem, vocês estão aí abastecidos, né? Cheios da palavra do nosso Deus, e prontos aí para enfrentar este mundo tão mal, né, queridos? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que precisamos mergulhar dia após dia na palavra de Deus. Até uma outra oportunidade, querendo nosso bondoso Deus. Deus abençoe, grande abraço. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse estudo para pessoas da sua igreja, irmãos da sua igreja, novos convertidos, né? Pessoas da sua família, no grupo do WhatsApp. Faça isso e Deus te abençoe. Amém.